vocês? Muito bem. Vamos então começar a nossa aula hoje. Será o nosso último capítulo, né, da nossa história missionária da Amy Chemical. Vamos ver então como termina assim a história da Amy, né? Mas antes nós vamos cantar então o nosso cântico, né? Para nós terminarmos a nossa história, nós estamos aprendendo o cântico que fala que Cristo ama as criancinhas. Vamos lá então cantarmos todos juntos, agora vocês já sabem, né? Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor, quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus. Cristo ama as criancinhas com fervor. Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer loirinhas, quer de cor, ele as chama com amor. Cristo ama as criancinhas como são. Isso, muito bem, né? Cristo ama todas as criancinhas. E o nosso versículo, então, já decoraram também o nosso versículo, que está em Lucas 5:24, que fala: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então, só Jesus pode limpar o nosso coração do pecado, de todas as coisas erradas que nós fazemos, né? Só Ele tem, então, essa autoridade, tem esse poder, não é mesmo? Muito bem. Então, continuando, então, a nossa história da Amy Chemical, que hoje, então, será o último capítulo dessa história. Então, quando Amy era assim muito jovem, né, ela ajudou a construir um salão social lá na sua terra, lá na Inglaterra, para abrigar umas moças. Eram umas moças pobres que trabalhavam numa fábrica e elas eram chamadas de chales, porque elas se vestiam todas iguais. Elas usavam uma roupa toda igual, um tipo de um chales assim compridão. E quando elas saíam na rua, elas enrolavam o braço naquele chale para se proteger do frio, né? Então elas eram pobres e muitas delas não tinham um abrigo, um lugar para ficar, né? E aí então Amy foi encarregada então de ver se conseguiam construir aquele salão social, né? E aquelas moças também, elas não eram muito bem vistas ali na Irlanda. Elas não eram assim umas moças bem vistas, que eram bem recebidas. Então ela tinha uma má fama, vamos dizer assim, né? E então elas ficaram conhecidas pelas coisas erradas que elas faziam. Então elas achavam que ninguém se importava com elas, então elas faziam as coisas erradas, coisas pecaminosas que poderiam deixar o coração delas sujo, né, do pecado. Então elas eram as moças que faziam as coisas que não agradavam a Deus, que eram as coisas que desagradam a Deus, que nós chamamos de pecado, né? Então, mas alguém se preocupava com essas moças, né? Alguém as amava, assim como ama nós também. E essa pessoa era Deus. Então Deus amava essas moças. Ele não amava o pecado delas, mas eles amavam ela e queria então que elas fossem libertas dos seus pecados. E Deus então levou a Amy, né, essa responsabilidade. E Amy sentiu no seu coração então de poder estar ajudando essas moças. E junto com outras pessoas caridosas, então, ela conseguiu então construir aquele salão social, aquele abrigo aquelas moças, e ali muitas vezes ela pôde trabalhar com aquelas moças ali, falando para elas também do amor de Jesus. Isso lá na Irlanda ainda, quando Amy ainda estava na Irlanda, né? E no final de semana desse, já estava assim tarde, e Amy estava voltando então para a sua casa, ela estava a caminho da casa, e ela percebeu que tinha uns garotos que estavam os perseguindo, que estavam caminhando atrás dela. Ela andou mais rápido e os garotos também andaram mais rápido. Mas ela começou a orar, a pedir para que Deus estivesse guardando ela, protegendo, né? E ela foi indo e os garotos foram indo atrás dela. E agora, né? O que será que realmente iria acontecer para Amy? De repente, quando Amy passava assim numa rua cheia de casas, né?
alguém pegou e abriu a porta rapidinho e puxou Amy para dentro. Era uma senhora muito bondosa, então ela puxou Amy para dentro, né? E aí ela, depressa, ela empurrou um caixote na porta e colocou um pano branco, né, para tampar ali o resto da porta. Então, Deus estava protegendo Amy ali. E assim, então, com essa proteção desse pano branco, que os meninos logo desistiram, foram embora, não perseguiram mais a Amy, então, através daquele pano branco ali naquela porta, aquela proteção, Amy então lembrou da quinta lição. Ela aprendeu uma quinta lição, que Deus nos protege, mesmo quando a proteção é invisível. Mesmo quando a gente não está vendo aquela proteção, Deus está nos protegendo. Então essa foi a quinta lição que Amy então aprendeu. E muitos anos mais tarde, então lá na Índia também, Amy então poderia ver essa proteção de Deus aguardando ali na Índia. E lá ainda seria pior, né? Porque lá as crianças também correriam perigo, porque a casa de Amy não tinha assim muita proteção e o muro era bem baixinho, então qualquer pessoa podia entrar ali, né, e fazer alguma coisa, roubar ou até mesmo maltratar eles ali, né? Mas Amy contava sempre com a proteção invisível, a proteção de Deus que sempre estava aguardando a sua casa. Um dia, uma menina fugiu de uma vila lá da sua casa. Ela decidiu que ela não queria mais servir aos deuses, fazer as coisas erradas lá para os deuses da Índia, e ela fugiu e ela queria ir para a casa de Amy, porque ela achava que quando ela chegasse lá na casa de Amy, ela ia ser bem protegida, que ninguém ia fazer mal para ela. Mas quando ela chegou na casa de Amy, que ela viu aquele muro baixinho, que ela entrou para dentro e viu que na porta nem tranca não tinha, era só uma chavinha que passava, e ela ficou pensando, mas como que eu vou ficar bem protegida nessa casa, né? Mas Amy estava debaixo da proteção de Deus e Amy ia cuidar, guardar aquela menina, né? Então Amy pegou aquela menina no seu colo e ela correu com a menina para um lugar mais seguro, né? Onde as pessoas não pudessem pegar ela, né? Ela correu até a torre da igreja da vila. Eles subiram a escada rapidinho, a escada de madeira, e chegaram bem lá em cima e lá elas ficaram bem quietinhas ali, esperando que aquelas pessoas maldosas passassem, né? E não fizessem nada de mal para elas. E elas viram ali então que mais uma vez a proteção de Deus guardando elas ali, e as pessoas foram embora e ninguém fez mal nenhum para a menina e nem para a Amy também. Collie tinha uma outra menina, uma outra história. Lembra que Amy teve muita história ali na Índia, né? E Collie era uma menina de 5 anos, que apareceu também na vida de Amy ali, para que Amy pudesse estar cuidando dela também. Mas lá um dia as pessoas de novo vieram querer resgatar a menina Collie e tirar ela dali. Tanto que até acusaram Amy de Amy ser raptora, de que Amy tivesse raptado aquela menina. E aí o caso foi até a justiça. Mas Deus esteve com Amy e o caso não deu em nada, foi arquivado e Amy então pôde ficar com a menina na sua casa. E aí então as crianças iam se chegando, aqueles que Amy sabia que estavam em dificuldades, Amy ia atrás, muitos deles Amy pagava para os pais o dinheiro para ela resgatar então aquelas crianças com ela, né? E sempre Deus então a estava protegendo. Mas o trabalho de Amy não era só com as crianças, ela também lidava com os adultos. E um dia ela conheceu uma pessoa, um homem, um ladrão, e ele era uma pessoa bem perigosa ali. O nome dele era Tigre Vermelho. E Tigre Vermelho foi acusado de ter feito umas coisas lá mal, talvez tivesse matado alguém, e ele então estava fugido, né, da polícia, ele não queria então ser pego. E ele fugiu então, e lá no meio do mato então ele começou a fazer outro tipo de
de coisa errada. Ele roubava dos ricos para dar para os pobres. Então ele achava que isso estava certo, né? Que isso não era errado. E ele estava achando que isso não acarretava em nada, né? Que era uma coisa certa, mas não é certo. Ele estava roubando do mesmo jeito, estava fazendo as coisas erradas, né? E Amy, então, queria muito se encontrar com esse homem. Ela queria falar do amor de Jesus para ele, explicar que Deus o amava e que Jesus tinha dado a sua vida por ele lá na cruz, né? Mas estava meio que difícil. Mas aí um dia ele também ouviu falar de Amy e resolveu querer procurar Amy. E ele soube então que Amy estava lá na mata estavam construindo uma nova casa e Amy estava lá vendo como que estava a construção, e ele então foi com seus companheiros e ficaram lá 3 dias escondido, vendo uma maneira de como ele poderia chegar até aonde Amy estava. Amy então agradeceu a Deus pela oportunidade quando ele se chegou até Amy. Então Amy agradeceu a Deus pela oportunidade que ele deu dela poder então conversar com ele. E aí Amy conversou com ele, falou do amor de Deus para ele, explicou todas as coisas para ele. E ele falou para Amy que a esposa dele tinha morrido e que ele tinha 3 filhos. Então ele queria que Amy cuidasse para ele das suas crianças. E Amy falou que cuidaria das crianças dele, mas se ele prometesse que nunca mais ele iria maltratar ninguém, que nunca mais ele iria matar ninguém, que nunca mais ele ia usar uma arma de fogo. E ele prometeu isso para Amy, né, que nunca mais ele iria fazer isso. Aí Amy então ficou cuidando das crianças dele e ele então fugiu de novo. Amy aconselhou ele a se entregar para a polícia, mas ele não fez isso, né? Mas depois de 5 dias que ele tinha conversado com Amy, ele foi encontrado pela polícia. A polícia pegou ele, né, e prendeu ele, mas eles maltrataram tanto ele que ele acabou indo para o hospital. E Amy então foi visitar ele algumas vezes ali no hospital, apesar de saber que era perigoso estar visitando alguém lá na Índia, era perigoso ir visitar alguém preso, né? Algum homem preso, ainda mais um homem perigoso como o tigre vermelho. Mas Amy pensava que Deus estaria com ela, que Deus iria proteger. E Amy então foi visitar ele por algumas vezes, até que Amy pegou e deu uma Bíblia para ele. E depois então ele começou a ler a Bíblia e ele reconheceu os seus erros, seus pecados, e ele aceitou a Jesus então no seu coração. Mas depois que ele fez isso, foram proibidas as visitas lá. Então ele só poderia receber visita de 4 em 4 meses. E isso era complicado para ele, uma pessoa que tinha acabado de receber Jesus, que tinha uma vida tão difícil, e ele precisava de alguém que estivesse aconselhando, conversando com ele, né? Mas não foi possível acontecer isso. E aí então chegou o dia do julgamento dele, né, do tigre vermelho. Ele então confessou todos os seus crimes. Apesar dele saber que Deus tinha perdoado os seus pecados, e que ele tinha se entregado ao Pai Celeste e que Deus poderia cuidar dele ali na prisão, mesmo ele sabendo disso, numa manhã do domingo, ele fugiu dali da prisão. Ele fugiu e logo que ele fugiu, começou a acontecer vários roubos. Mas aí as pessoas falavam, foi o tigre vermelho que roubou, foi o tigre vermelho que fez isso. Mas Amy, lá no seu coração, ela sabia que não era ele, que era alguém que estava fazendo e estavam acusando ele, porque ele tinha prometido para Amy que ele não ia mais fazer essas coisas erradas. E todas as noites, então, Amy punha na janela uma lâmpada, um candeeiro lá, com uma luz acesa, para ver se o tigre vermelho poderia passar por ali e ir lá até ela conversar com ela, né? Mas então passou-se vários dias e isso não aconteceu, até que um dia então Amy se disfarçou de novo de indiana, passou o pó de café no rosto, né, nos braços, vestiu a roupa de indiana e ela saiu à procura dele. E ela então o encontrou e conversou com ele, pediu para ele se entregar, mas ele não quis fazer isso, né?
a Amy voltou para casa e depois de uma semana, quando a Amy estava orando em favor da vida dele, né, do tigre vermelho, de repente ela ouviu uns barulhos de tiro. Aí ela logo imaginou que teria sido ele. Então, ele estava escondido num buraco, os policiais viram e atiraram, e assim então o tigre vermelho morreu. Mas ele morreu, mas ele tinha aceitado a Jesus. E as pessoas continuaram falando mal de Amy ali, né? Da casa dela, das pessoas que moravam com elas e da amizade que ela teve com o homem lá, o tigre vermelho, né? Mas ela não se importava com isso, porque ela sabia que Deus continuava a guardá-la, né? E a proteger a sua vida. E mesmo que essa proteção fosse muitas vezes invisível, né? Que foi então a lição que Amy aprendeu, né? Que a proteção de Deus muitas vezes pode ser mesmo invisível para nós, né? E que o Senhor ensinou a Amy muitas coisas, ela fez muitas coisas na obra do Senhor, enquanto ela viveu ali na Índia, né? Mas Amy gostava muito de se lembrar das coisas que Deus tinha feito na vida dela, das promessas que Deus tinha feito, das lições que ela tinha aprendido, né? Mas um dia a Amy estava andando num lugar, num terreno rápido e já estava escuro, ela queria voltar logo para casa e ela não percebeu que tinha um buraco e aí ela então colocou a perna naquele buraco e ela caiu e ela acabou quebrando a sua perna. E ela ficou ali durante 5 horas e até que apareceu então um socorro para tirar a Amy dali e levar ela para o hospital. E estava muita chuva, a estrada estava ruim, o carro balançava e a perna de Amy acabou batendo várias vezes e isso ficou pior ainda, né? Mas mesmo assim Amy sabia que Deus ainda a estava protegendo. Então, depois que Amy saiu do hospital, ela voltou então para a sua casa, mas nunca mais. A Amy então pôde tomar parte, fazer as coisas ativas como ela fazia, né? resgatar as crianças e cuidar delas, porque ela não pôde mais andar. As dores eram muito fortes e ela então passou então a ficar só na cama, né? Então o resto das suas vidas ali ela passou na cama. Mas nesse tempo que ela esteve ali na cama, foi o tempo que Deus preparou para a Amy escrever a história da Índia, escrever tudo aquilo que ela havia passado ali na Índia. Porque até então ela não pôde fazer isso, porque a vida dela era muito agitada, ela tinha muitas coisas para fazer. Mas agora, nesse tempo que ela tinha de ficar ali na cama, ali no seu quarto, então foi o tempo que ela pôde então escrever, né, contando todas as histórias da Índia. E ela escreveu 13 livros. E nesses livros, então, ela pôde falar o que acontecia ali no templo, as crianças que eram resgatadas, as crianças que eram presas ali, viviam ali cativas. E aí foi feita uma lei ali na Índia, que não se poderia mais vender crianças, que não se poderia mais ficar crianças presas ali no templo. Então, a vida de Amy também foi uma bênção, né, lá na Índia, dessa maneira, que depois da morte de Amy, né, nunca mais, então, crianças foram vendidas e nunca mais crianças foram feitas cativas ali no templo. Então, hoje, Amy está no céu com o Senhor Jesus, né, lá naquela casa linda e maravilhosa que Deus preparou e está preparando para cada um de nós. Porque Amy foi fiel e dedicada durante os seus muitos anos que ela viveu ali na Índia, falando do amor de Deus para aquelas crianças, para aquelas pessoas dali. Então, a Amy foi uma missionária, segundo o coração de Deus. E nós vamos recordar agora, então, as 5 lições que Amy, então, aprendeu ali na Índia, né? Aprendeu ali na Índia, não, que Deus ensinou para Amy e que ela pôde aplicar, né, ali na Índia. Então, a primeira lição é que Deus ouve a nossa oração. Então, Deus ouve as orações, não importa se é um não, se é um sim ou se é um espere, mas nós sabemos que Deus ouve a nossa oração. A segunda
lição que ela aprendeu foi que até as crianças podem aceitar Jesus como seu Salvador. Não só os adultos, mas as crianças também podem reconhecer o amor de Jesus em sua vida. E a terceira lição que ela aprendeu, que só as coisas eternas são importantes, né? Não importa o que as pessoas falem de nós ou queiram que a gente faça, mas nós temos que fazer as coisas que agradam a Deus, porque só as coisas eternas são importantes, né? E a quarta lição que ela aprendeu, que foi que basta pedir ao Pai o sustento para o seu trabalho. Não, né? Só pedimos para que Deus esteja mandando o sustento para que o seu trabalho seja realizado. E hoje, então, aprendemos que a proteção, Deus nos protege, mesmo que a sua proteção seja invisível, né? Mesmo que nós não estamos vendo como Ele está nos protegendo, mas Ele nos protege. Então, essa foi as 5 lições que Amy aprendeu na vida dela e que nós possamos aprender também para nós. Certo, crianças? Então, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, cada dia, né? E que vocês possam estar sempre firmes no caminho do Senhor, sabendo que Ele está guardando e protegendo sempre a cada dia, tá bom? Então, um grande abraço da tia Irene e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças!